pastor Maurício. Nesses tempos, ao desencarnar, os espíritos serão exilados, serão conduzidos diretamente para o local? E aqueles que ficarão na Terra, como será? Ficarão em colônias por aqui? Veja bem, quando se processa um exílio, e vamos citar um exemplo de exílio, como, por exemplo, os exilados de Capela. Quando em Capela chegou a um momento em que houve um instante da separação do joio e do trigo, Capela, infelizmente, produziu uma guerra de extermínio nuclear, em que houve, portanto, destruição. Durante muito tempo, aquele planeta, então, que era de provas e expiações, iria reingressar no mundo de regeneração. Isso nós estamos falando, por exemplo, há mais ou menos uns 15 a 16 mil anos atrás. Porque acerca, naturalmente, deste período, que nos calendários terrestres apontam de 7 a 10 mil anos, há registros espirituais que falam em 14 mil anos. E esse mundo, portanto, aqueles que produziram essa hecatombe nuclear acabaram sendo exilados para mundos primitivos. E esse mundo primitivo, um deles era a Terra, que estava naturalmente recém saindo da sua fase formadora, criando o habitat da criatura humana, ainda, portanto, desenvolvendo aquelas evoluções do homem até chegar ao Homo sapiens sapiens. Bom, muito bem. Esses espíritos foram exilados e no exílio eles permaneceram na atmosfera fora do ambiente, portanto, reencarnatório. Estiveram no espaço, em que foram naturalmente redimensionados. E quando aqui vieram para constituir, auxiliar na formação das raças, que hoje vivemos a quinta raça, que é a chamada raça adâmica, quando na primeira raça, que foi a raça, digamos assim, considerada astral, os espíritos vindos como exilados de Capela, a fase astral e a fase semi-astral, para poderem vir depois reencarnarem na criatura primitiva e se miscigenarem com as mulheres, começando a construção do genoma humano, alterado do genoma original de Javé, nós queremos dizer que eles passaram um longo período no mundo astral. Primeiro, para se adequarem após o conflito e após a lamúria de suas consciências, através do sofrimento imenso que sentiam, porque eles haviam sido simplesmente afastados do mundo em que amavam, do mundo onde habitavam os seres queridos, do mundo que era tão desenvolvido tecnologicamente e que, evidentemente, eles iriam para um mundo desconhecido, onde eles haveriam, por certo, ao receberem, naturalmente, os braços abertos de Jesus, Jesus disse a eles que eles haveriam de ser para esse mundo novo os anjos decaídos, porque para o mundo primitivo, que ainda começava a compreender e a viver nas grutas, que ainda conseguia grunhir ao invés de falar, como os seres primitivos vindos dos chimpanzés, pois muito bem, essas criaturas passaram então no mundo astral a se prepararem para poder reingressar num corpo diferenciado, que aquele corpo físico de Capela não mais existiria, que morfologicamente era diferente, como é da morfologia dos seres que habitam a Terra. E aqui permaneceram, com certeza, no mínimo por 200 a 300 anos, até serem reingressando por etapas. Né? Os primeiros foram os ários, e aí depois foram, naturalmente, os egípcios, depois foram os hindus, depois foram os hebreus, enfim, vieram em categorias, vieram naturalmente em castas, de acordo com as suas dívidas e de acordo com seus processos meritórios. Assim se processa com todos os mundos em evolução. Os exilados da Terra irão naturalmente para Quiron e ficarão na atmosfera de Quiron, se preparando sob
a proteção dos zeladores do planeta, até o momento em que, então, finalmente, eles possam reingressar junto ao mundo primitivo, à semelhança da Terra, para construir um novo trajeto. E é assim que nós seguimos no universo. A Terra, que nós amamos, é um habitat transitório para os nossos espíritos. Nós temos que ter essa convicção, nós temos que ter esse desapego, como temos que ser pelos bens materiais, né? Não podemos ter um apego demais ao carro, podemos usar o carro e gostar, podemos usar os nossos lares que gostamos pelo conforto, podemos usar as roupas que queremos, mas sempre tendo em vista que num determinado momento que disser assim, bom, agora você não tem mais nada da terra, nós nos desapeguemos, nós não podemos estar apegados, porque senão nós não sairemos do envolvimento da atmosfera espiritual se ficarmos vinculados. Então nós temos que estar prontos para esse desvinculamento. Mas, com certeza, saudades e impressões ficam marcadas nos nossos espíritos. Então, esse pessoal que transita, que nós transitamos de um lado para o outro, passa, em determinados momentos, por preparações indispensáveis à reencarnação nos diversos mundos, pelas diversas morfologias, pelos diversos processos evolutivos, né? Quem sair daqui e for visitar, por exemplo, Mozart em Júpiter, se não for levado por uma entidade superior, terá que naturalmente chegar de uma forma gradativa, para que haverá uma mudança no conteúdo vibratório, haverá uma mudança no aspecto evolutivo do planeta em relação ao planeta que vivia. Então, assim como nós, quando vamos para a Lua, somos obrigados a usar um traje espacial, porque não conseguimos adentrar na atmosfera direta. Simbolicamente, do ponto de vista espiritual, nós aguardamos também, através de estruturas especiais, o reingresso. E aqueles seres que já conseguiram obter pelo crédito a libertação dos seus espíritos para viver em mundos superiores, irão para lugares naturalmente mais elevados, como existindo na quinta esfera, como existente na sexta esfera, como existente, inclusive, na sétima esfera, onde estão as diretrizes planetárias. Há lugar, porque tudo isto, na verdade, são aspectos de perspectiva. É um outro detalhe que precisará ser tocado para nós compreendermos o que é o mundo espiritual. Isto aí, na verdade, são momentos de perspectiva. Se olha na perspectiva, são naturalmente, na maior parte das vezes, naves estacionárias extraordinárias, como existe nas cidades espirituais, como existe nas colônias espirituais. São naves estacionárias. Isso é mais um outro ensinamento que a maior parte das criaturas desconhecem, né? A gente toca como se estivesse no chão, mas, na verdade, são naves estacionárias. Nosso lar é um exemplo de nave estacionária. Então, tudo é conhecimento, tudo é adaptação. Nós precisamos nos adaptar cada vez que passamos de um período para outro, como acontece, por exemplo, com a formação dos educandários da Terra. Vou falar dos momentos mais antigos. Antigamente existia o primário, que hoje é chamado de fundamental. As pessoas partiam do primário, tinham que fazer uma prova para adentrar no ginásio. Era uma adaptação para um novo processo, para depois, se vencesse, entrasse no chamado científico, que eram os níveis mais elevados, que dariam acesso, inclusive, a níveis mais superiores. Tudo é um processo de preparação de conhecimento, adaptabilidade do espírito, para poder conviver com naturalidade nos mundos que o cercam. A misericórdia divina é extraordinária. E a verdade espiritual é algo fantástico. Por isso, nós precisamos modificar os nossos hábitos e nos candidatarmos ainda. É tempo para viajarmos na imensidão desse universo amplo.